moça estava suspensa pela TV Bandeirantes, que também é responsável, mas jogou a culpa na parte mais fraca, mas de qualquer forma respondeu. A FENAGE, a Federação dos Jornalistas, respondeu, tirou uma nota. O Ministério Público iniciou uma ação. Mais do que isso, a Defensoria Pública foi atrás para saber as condições da prisão daquele jovem. Enfim, isso mostra que em determinados momentos, quando a sociedade consegue se movimentar e consegue algumas brechas, é possível reverter esse estado de coisas que ainda é muito ruim e que permite, para concluir, sem dúvida alguma, uma interferência brutal da mídia sobre o judiciário, sem dúvida alguma. Aqui foi dito como os juízes se expõem, muitas vezes usam apenas as informações dos jornais para formular aí os seus pareceres ou as suas decisões. Muitas vezes acontece isso. Foi lembrado aqui pelo Dr. Dalmo a sedução que a mídia e a televisão, particularmente, faz sobre determinadas pessoas, e aí não são só do judiciário, de todas as categorias. E há uma combinação entre sedução e medo. É a sedução, a vontade de aparecer bem, mas também é o receio, e aí os governos, todos eles, têm muito receio da mídia. E é por isso que até hoje, desde 62, nós temos o mesmo código de radiodifusão, porque não há governo até hoje, nesses mais de 50 anos, que teve a coragem de enfrentar este que é o grande poder da sociedade brasileira. Obrigado. Queria agradecer ao professor Laurindo. Queria avisar agora também que, durante a fala da professora, quem quiser fazer perguntas pode encaminhar por escrito. Aqui, pode falar. Eu queria só dar uma informação, aproveitando a presença do Dr. Dalmo Dallari aqui na mesa, que está circulando na internet um artigo do Dr. Dalmo, de quantos anos, Dr. Dalmo? Uns quase 10 anos? Quase 10 anos, onde ele, não é premonição, porque ela é baseada em dados concretos, onde ele dizia que a indicação do Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, não é? Como é que é? Supremo Tribunal Federal. Está vendo que o jornalista não sabe nada? Para o Supremo Tribunal Federal era um ato de desvario, vamos assim dizer. Desastroso. Desastroso. Vale a pena ler, porque tudo aquilo que o Dr. Dalmo escreveu há 10 anos está sendo confirmado hoje. Queria, então, avisar só quem quiser fazer perguntas, por favor, por escrito aqui, com o Gabriel. E quem está assistindo pela internet também quiser fazer pergunta pelo Twitter, é só usar o tag debate JPM, que a gente chega aqui também. Agora, queria passar a palavra, antes, para a professora Ana Elisa Bechara, aqui da Faculdade de Direito. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar todos vocês, queria cumprimentar os meus colegas de mesa, e faço isso na pessoa do professor Dalmo Dallari, que foi meu professor. Eu queria parabenizar a organização do evento por essa iniciativa, por essa oportunidade tão importante de a gente conversar sobre esse assunto. E eu vou ser bastante breve e vou me limitar a um capítulo específico deste tema, que é a mídia e o direito penal. E é um capítulo importante nesse tema, né? Isso já foi ressaltado pelos que me antecederam na nossa conversa, e a razão dessa importância é o próprio fascínio. Está ruim? Dá para ouvir? A razão... Melhorou? A razão da importância desse tema, da abordagem desse tema, é o fascínio que a sociedade tem pelo direito penal. Por uma razão muito simples, pelos instintos primitivos que o direito penal desperta em toda a sociedade, em todos nós. E esse fascínio é visto faz tempo pela imprensa. Ela sabe explorar muito bem esse fascínio. Não é à toa,
E o professor Dalmo Dallari escreveu muitas vezes sobre isso, sobre a prioridade que a mídia tem dado à violência, não é? Ao tratamento da violência mostrada como entretenimento em programas televisivos, em jornais publicados, agora por meio da internet. Não é à toa, e aí, como professora da Universidade de São Paulo, não há um só dia em que eu não seja procurada por jornalistas para comentar algum caso, para dizer sobre a estratégia do caso, para dar uma previsão de como o caso vai ser julgado, para falar sobre a reconstituição do caso, e sendo tantos outros assuntos importantes para serem tratados, ou mesmo questões maiores, questões técnicas, e nada disso é abordado. É sempre o trabalho sobre casos concretos. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é qual o papel da mídia em relação ao direito penal. E aí é importante ver. E quando eu digo que eu sou procurada, eu quero contar um caso específico. Há 3 anos atrás, eu fui procurada pela Rede Globo, de televisão, para participar de um programa específico, que era um debate sobre um caso que então era muito emblemático, era muito midiático, que envolvia a morte de uma criança em São Paulo. E eu perguntei qual era o objeto do programa. E a jornalista me disse: vai haver um debate sobre a tese de defesa e a tese de acusação. E essa seria a minha participação neste programa, que, na verdade, faria um julgamento virtual desse caso. Com esse exemplo, que parece uma piada, que parece real, eu quero ilustrar a vocês o que busca a imprensa hoje. Se até pouco tempo atrás, ou até a década de 90, digamos assim, a mídia buscava influenciar os operadores do direito, agora a gente está falando da influência no judiciário, hoje a gente tem uma mídia que busca se substituir aos próprios tribunais, não é? Que realiza julgamentos virtuais de caso, e esses julgamentos que a mídia realiza têm uma repercussão muito maior do que a própria repercussão do julgamento real do caso, a própria repercussão da persecução penal. Então, a gente tem uma ideia de reconstituição de casos, de tomadas de depoimentos, de declarações, exposição de provas nos meios de comunicação, como se coubesse à mídia a missão democrática de esclarecer a verdade para a sociedade. Não é? Então, quantas vezes a gente vê na imprensa, muitas vezes na televisão, nós tivemos acesso exclusivo ao teor da interceptação telefônica, e eles passam a mostrar esse teor. O que chama a atenção, porque muitas vezes eles estão tratando de autos sigilosos, de processos sob sigilo. Então, quando a mídia fala nós tivemos acesso exclusivo a esse material, eles estão confessando um crime, porque não podiam ter acesso, mas não só têm acesso, como mostram esse acesso. E aí é claro que quando você vai perguntar e vai se investigar o crime que foi cometido no âmbito dos meios de comunicação, aí aparece o sigilo da fonte como uma garantia fundamental, e não se sabe como se chegou a essa informação, mas fica muito claro aqui o abuso da imprensa em todos esses casos. Eu não quero falar que eu poderia tratar aqui da indignação que causa a todos nós tudo quanto é silenciado pela mídia, num caso concreto, ou é transmitido de forma deliberadamente incorreta, num caso concreto, ou ainda, como o professor Dalmo Dallari falou, da negação sistemática de garantias processuais ou penais fundamentais a partir de ilações que são feitas por quem nem sequer tem formação jurídica. Aí o exemplo da presunção de inocência, do que o professor Dalmo deu, e aí o caso mais emblemático talvez seja o caso da escola base. Eu não quero me referir a este problema, que já é um problema enorme. Eu quero me referir a um outro problema que, para mim, soa ainda mais grave, que é o fenômeno social e jurídico causado pela mídia. E aí eu queria voltar à ideia da violência ou da exposição da violência como entretenimento, né, com contornos fantásticos, em caráter repetitivo, e a atração social irresistível que isso tem. Né? E aí a gente tem que se perguntar por que a sociedade gosta tanto, por que vende tanto a violência. E é claro que a mídia, muitas vezes sem saber, uma vez uma repórter me procurou com muita insistência para que eu explicasse para ela por que a violência vende tanto. E talvez não seja porque a sociedade seja malvada, ou porque nós sejamos cruéis e gostemos de ver esse tipo de fato, mas é por um fenômeno psicológico muito simples, que é de sobrevivência nossa, que é de autossegurança, que é um fenômeno no sentido de lidar com o nosso próprio freio inibitório, ou lidar com o nosso próprio controle moral, para que a gente cuide de cada um de nós, ou seja, para que a gente se freie, para que a gente não libere o nosso eu malzinho, a gente tem que separar nossas vivências negativas, digamos assim, e isolar, colocá-las para fora.
da gente. Esse é o chamado fenômeno da sombra na psicologia. E a imprensa lida bem com isso, porque toda vez que a sociedade assiste ao cometimento de um delito na televisão, eu tenho nada mais, nada menos do que a materialização desse pôr para fora do meu eu malzinho. E fazendo assim, e negando este fato, e reagindo de forma negativa a esse delinquente, a sociedade está se autocontrolando. Não é à toa que a gente vê nesses crimes mais midiáticos pessoas na rua, às vezes pessoas de idade dispostas a linchar aquele acusado do delito. Né? Outro dia a gente viu uma senhorinha com uma pedra na mão, querendo atirar no sujeito acusado de cometer o delito, e chama atenção, e por causa desse fenômeno, esse fenômeno que é muito bem explorado pela mídia. A partir desse fenômeno, nós temos a criação pela mídia de um fenômeno social, dentro dessa tensão histórica que existe entre a sociedade e os operadores do direito penal. Nós temos um fenômeno inicial, que é a curiosidade social, que é convertida pela mídia em comoção pública, que depois passa a ser convertida em opinião pública. E essa opinião pública, na verdade, é a opinião da imprensa, que acaba se tornando política criminal. Quando, na verdade, a opinião pública não tem nada a ver com política criminal. Política criminal é outra coisa, tem racionalidade, o que a opinião pública não tem. Então, é sobre isso que eu queria tratar, e aí, como disse o Nassif, na sua fala inicial, o que falta ao Brasil, o que falta a todos nós, é uma reflexão mais profunda sobre a liberdade de imprensa, sobre os limites da liberdade de imprensa. E as consequências são graves para o direito penal, não só no âmbito do judiciário, mas também no âmbito legislativo. Eu falo dos efeitos futuros da ação irresponsável da mídia ao direito penal. O que nós temos hoje é uma distorção da percepção da realidade. O que nós temos hoje é uma sensação social de que cada vez estamos diante de mais delitos e delitos mais graves, a partir da dramatização dessas notícias que são repetidas, repetidas e repetidas, de forma a fazer acreditar que elas se dão com mais frequência do que, na verdade, se dão. E o que nós temos, então, é uma sensação ou um aumento de uma sensação